Olá a todas, todos e todos. Bem-vindos ao 7º Diálogos dos Patologizantes, o podcast do Despatologiza, o movimento pela despatologização da vida. Hoje nós vamos conversar sobre os processos de exclusão e os de inclusão, e principalmente sobre as armadilhas e os jogos de poder que estão incluídos aí nesses processos. Eu sei que pode parecer estranho falar em armadilhas e poder quando a gente está tratando de um tema tão relevante como a inclusão. Afinal, incluir todos, todas e todes é fundamental. Isso estamos de acordo. E hoje nós falamos muito em inclusão, mais do que nunca. Mas eu sinto algumas vezes que a gente, ao falar tanto de inclusão, ao precisar falar tanto de inclusão, a gente vai deixando de refletir sobre os processos de exclusão. Afinal, a gente só inclui o que está fora. A gente só inclui o que já foi excluído. Né? A inclusão, digamos, não é um processo natural. Precisa acontecer porque um outro processo de exclusão e segregação aconteceu antes. Nosso tema é esse hoje. Só precisa incluir porque foi excluído. E quem nos ajudará a traçar outros caminhos, outras concepções, subvertendo o que já está estabelecido, é a querida e aguerrida Mariana Rosa. Mariana é mestranda em Educação pela USP, integrante do coletivo feminista, Ellen Keller, fundadora do Instituto CAU e conselheira do Conselho Nacional de Educação. Além disso, a Mariana é também educadora popular e consultora em educação inclusiva em escolas das redes públicas e privadas. Obrigada, Mariana, por sua militância e por sua generosidade em aceitar o nosso convite, e já começo pedindo desculpas por não termos intérprete de Libras. Você, pelo Instituto CAU, sabe da dificuldade que os movimentos que não têm patrocínio não queremos ter, né? As dificuldades que a gente enfrenta com isso, mas a gente está tentando e vamos nos esforçar, sim, para resolver, mas desculpa, em meu nome do Despatologiza, por não termos ainda. Mariana, oi, fala, desculpa. Não, ia agradecer o convite, estou muito honrada, feliz de estar aqui na sua companhia, Cida. Você é uma referência para mim, então, assim, eu tenho certeza que vai ser um presente para mim essa conversa de hoje. Obrigada pelo convite. É um presente para mim e acho que para todos que te ouvirem. Mariana, vou te colocar algumas questões para você, bem de desafiar mesmo. Por que se fala tanto em inclusão? Precisa falar em inclusão? Afinal de contas, o que é essa tal inclusão? Porque me parece que quando se fala em inclusão, nem todos estão falando a mesma coisa. Né? Que inclusão é essa, Mariana? É verdade, Cida. Eu fico pensando que quando a gente está falando de inclusão, é exatamente isso que você traz. Nem todos estão falando da mesma coisa. Na verdade, esse é um conceito em disputa, como tantos, né? E talvez o senso comum em torno desse conceito da inclusão tenha mais a ver com a ideia de que é uma concessão que se faz a um determinado grupo, uma permissão que se dá a um determinado grupo, né? O que não é exatamente uma narrativa equivocada, um modo de pensar. Uma benevolência. Exato. Uma benevolência. Somos tão benevolentes. Exato. Só que eu acho que também é importante a gente pensar em inclusão quando a gente está especialmente dedicado e debruçado nesse tema, pensar também nas relações de poder que estão em torno desse conceito, né? Então, será que realmente existe um grupo naturalmente com todas as aspas, né? Naturalmente pré-estabelecido, ao qual caberia a decisão de quem deve ou não ser incluído, em que momento, a que espaços, né? A quem deve ser ou não concedido o acesso,
né? Será que é isso mesmo? Será que quando a gente fala de inclusão, a gente naturaliza essa ideia de que é uma permissão, uma concessão que cabe a um determinado grupo? E aí, fazendo aqui o recorte específico na escola, né, que é o meu objeto de pesquisa, de estudo, de incidência política, para mim faz muito sentido pensar que talvez isso tenha a ver com o fato de que a nossa educação ela segue sendo há bastante tempo uma educação a serviço da classe dominante, ainda que a gente pregue a universalização do direito à educação, quem dita os rumos da educação no nosso país há bastante tempo, com algumas mudanças aí na composição, mas as forças políticas são em torno das classes dominantes. E isso dá a ideia de que, também em relação às pessoas com deficiência especificamente, também fazendo aqui um outro recorte, caberia a esse grupo decidir quem pode ou não pode, quem estará ou não estará incluído num determinado espaço, aqui fazendo de novo o recorte na escola. Né? O que você acha, Cida? Como que você pensa sobre isso? Eu acho que passa bem por aí mesmo, como você colocou, e acho que são os mesmos atores, os mesmos protagonistas, que também constroem ou vêm construindo ao longo de muito tempo, né, um ideário que naturaliza a segregação e a exclusão. Uhum. Né? E aí é natural, quer dizer, quando eu falei de benevolência, é essa a minha sensação mesmo, né? Veja, eu não estou criticando incluir, mas eu estou dizendo, vamos discutir que estamos incluindo porque excluímos, e isso não é feito. Né? A exclusão é naturalizada por um ideário que é construído, lógico, pela classe dominante, né? Os ideários, os ideólogos são sempre os das classes dominantes, e parece que é natural, né? Excluir mulheres, negros, negras, gays, trans, crianças, deficientes de qualquer tipo, enfim, todos aqueles que são improdutivos. Né? Exato. Porque parece que é essa a percepção, né? Como é improdutivo, não é não está na categoria do importante, do prioritário. Né? E o prioritário, ele acaba sendo confundido, muitas vezes, ou até diria na maior parte das vezes, quando se fala em estabelecer prioridades, acaba sendo transformado em vamos estabelecer exclusividades. No campo da saúde é isso, né? Quando você faz um programa que estabelece que tratar hipertensão é prioritário, ok. Aí você tem o programa da hipertensão, tem o programa da obesidade, você tem o programa do diabético. Né? E não tem nenhum programa que acolha a pessoa que é hipertensa, obesa e diabética. E quem não tem nenhuma dessas três está fora, porque, olha, estamos ocupados com as prioridades. Na verdade, você não definiu prioridades, você definiu os que são excluídos. Exato. O que não é prioridade está fora. Né? E essa é uma lógica que permeia muito o ideário positivista, né? É muito naturalizado. Quando a gente fala nessa população periférica, minoria, né? Estou pondo entre aspas mesmo, porque a minoria é a maioria, né? É natural ser segregado, né? Ser excluído. E a gente faz isso muitas vezes sem se dar conta. Sim. A gente que faz a discussão, que critica, de repente você se pega, opa, o que eu estou fazendo, o que eu estou deixando escapar, né? E eu acho que é por aí, é fundamental estabelecer e discutir processos de inclusão, mas sem deixar de refletir que precisamos acabar com os processos de exclusão, porque senão a gente está sempre pondo 3 e aparecem mais 10, a gente inclui 3 e aparecem mais 10, né? Eu queria que você falasse sobre isso. E que no lastro disso, né, se a gente quer acabar com a ideia da exclusão, a gente vai precisar discutir as relações de poder. Não há como fugir dessa conversa, né, em torno das relações de poder. Muitas vezes, o debate da inclusão, ele fica
envolto numa aura assim, como se fosse uma agenda positiva, uma agenda, a pessoa de boa intenção, né? Ou uma proposta de boa intenção. E aí a gente fica na superficialidade da discussão, né? Se a gente quer enfrentar de verdade os processos que excluem e, consequentemente, também qual é o gesto que busca reparar esses processos de exclusão, e se esse gesto realmente tem o nome de inclusão, ou qual nome seria, a gente vai precisar discutir as relações de poder, que são as relações que categorizam determinados grupos de pessoas e hierarquizam esses grupos a partir de determinados critérios que são arbitrários, né? E esses critérios são utilizados para justificar uma distribuição desigual de cuidado, de direitos, né? A própria produção da desigualdade, né? Então, eu penso que se a gente não fizer essa discussão das relações de poder que produzem a subalternidade, que produzem a desigualdade, que produzem a exclusão, a gente não vai, de fato, poder pensar a inclusão enquanto um processo de reparação histórica, enquanto um processo de restituição de direitos que são dados, né, e são de toda e qualquer pessoa, e não são concessões que caberiam a um determinado grupo decidir fazer ou não, né? Então, eu penso isso, sabe? Que essa discussão das relações de poder, ela é bastante importante. E aí tem uma ativista de quem eu gosto muito, chamada Mia Mingus. Ela é uma ativista coreana que se identifica como uma mulher queer e também é uma pessoa com deficiência. E ela faz uma distinção entre o que ela considera ser uma pessoa descritivamente deficiente, uma pessoa politicamente deficiente. Que talvez a gente possa aqui fazer uma comparação mais grosseira entre o que Simone de Beauvoir diria, por exemplo, quando ela afirma que não se nasce mulher, torna-se uma, né? Então, o que é ser descritivamente deficiente e ser politicamente deficiente, de acordo com a Mia Mingus, né? Tem a ver com descritivamente deficiente, teria a ver com a noção das características que compõem uma determinada condição, né? Então, eu, por exemplo, como uma pessoa de baixa visão, sei quais são as características que compõem essa minha condição, que tem a ver com a condição da minha retina, da minha córnea, da estrutura do meu olho, que colocam para mim questões relacionadas à minha mobilidade, ao meu equilíbrio, às minhas necessidades de suporte. Então, isso é ser descritivamente deficiente. Ser politicamente deficiente é justamente entender que essa identidade é política, ou seja, ela está inserida nas relações de poder e ela pode ser disputada, essa identidade, atribuída, né, oprimida a partir dessas relações de poder. Portanto, discutir a inclusão, seja de qualquer grupo minorizado, aqui eu partir do campo da deficiência, que é o campo que eu tenho mais familiaridade, estudo mais, mas a gente poderia fazer esse mesmo devir em relação, por exemplo, à discussão de racialização, né, discussão de gênero e tantas outras. Discutir a inclusão de um determinado grupo é discutir a identidade política, ou seja, é discutir as relações de poder que estão em torno dessa identidade. E de algum modo, pensar que há um pano de fundo de precariedade da vida, né, de desigualdade, que é comum a todas essas opressões que nos colocam em lugares de exclusão. E que, portanto, essa noção da precariedade, que é até um conceito que a Butler traz, né, em oposição ao identitarismo, né? Será que é o identitarismo a perspectiva que aglutina as lutas? A Butler defende que não, que o que deveria aglutinar as nossas lutas é a noção de precariedade, que é comum
a opressão que se coloca a cada um desses grupos, né? Então, essa noção de precariedade, ela precisa estar posta para que a gente problematize as relações de poder e, com isso, a gente tenha ferramentas, instrumentos, mecanismos e produções coletivas para romper com essa ideia, né? E para produzir espaços, acessos que sejam coletivos, que sejam populares e que não dependam da concessão dessa ou daquela pessoa. Mariana, eu acho que você, um pouco atrás, falou da questão da desigualdade. Eu acho que talvez aí seja o terreno onde tudo se alicerça, onde começa, né? Que é quando esse ideário transforma diferenças em desigualdades, né? As diferenças que fazem parte, somos todos diferentes entre nós, existem diferenças, e ainda bem, né? Eu brinco que 2 de mim eu não aguentaria, né? Então, ainda bem que somos todos diferentes, e as diferenças nos enriquecem, são solução dos problemas, né? Sim. As desigualdades, em contraste, elas são produzidas pela humanidade, né? Pelos modos de se viver a humanidade, os modos de construirmos as nossas sociedades, falando especificamente das sociedades ocidentais, que é a que a gente conhece melhor, né? São sociedades que se constroem a partir de problemas coletivos e de individualizar esses problemas, mas elas se constroem gerando e perpetuando os problemas. E o grande problema, quer dizer, ela se constrói num terreno da desigualdade, não da diferença, não da desigualdade. Então, também exemplificando, né? Eu tenho uma cor de pele diferente da cor de pele de uma mulher que mora na África, né? Mas não é pela diferença na cor da pele, né, que ela pode ser escravizada, foi escravizada, hoje pode ser submetida a trabalhos análogos à escravidão, que trabalha e recebe um salário menor, né? Quer dizer, não é pela diferença, é pela desigualdade. A desigualdade que é de etnia, de gênero, de sexualidade, principalmente essas, de inserção social, que são as mais... Né? E essa desigualdade, que é construída assim, ela constrói, vamos dizer assim, os critérios para segregação, né? E para exclusão. Quer dizer, quem é normal, quem está nas normas, né? E quem são os desiguais. Porque a desigualdade, na verdade, ela constrói o não humano. Sim. O diferente é tão humano quanto eu. O desigual, não. O desigual é não humano, né? Quando eu lido, trabalho, percebo o outro como um desigual, eu o transformo em um não humano. E se ele é não humano, ele pode ser excluído, segregado, até que venha alguém mais humano do que eu, e que continue tratando como não humano, mas, ok, vamos incluir. Ou vem alguém que vem para romper com tudo isso como você, e subverter essa lógica e dizer, não, é outro caminho. E eu queria que você falasse por aí, porque eu sei que você tem trabalhado muito e que você foi eleita agora para o Conselho Nacional de Educação e está criando novos caminhos no Conselho Nacional de Educação, ainda bem. Espero que sim, né? No conselho a gente é um conselho, então é um grupo que precisa chegar a consensos, né? E acho que daí a gente tem que pensar aqui quais são os consensos possíveis num terreno de tantas disputas como é a educação. Mas ter outras vozes já dá um outro... Isso, sem dúvida, né? Já subverte. Nem acessavam esses lugares antes, né? Acho que isso é importante de destacar mesmo, Cida, porque eu penso que a produção das desigualdades, ela não só é conveniente ao projeto de dominação, né? Ao projeto de concentração, de cuidado, de riqueza e de dominação, como também é o que sustenta esse projeto, né? Sem a produção das desigualdades, esse projeto não para de pé. Então,
é preciso que a gente despolitize as nossas identidades, que a gente acredite na natureza, entre aspas, das nossas condições que estão sendo impostas e socialmente construídas, porque só assim a gente deixa de questionar a ordem de produção dessas desigualdades, né? Então, de novo, fazendo aqui o recorte na deficiência, né? É conveniente que eu parta de um raciocínio capacitista que atribui a incapacidade exclusivamente à ausência de uma determinada função do meu corpo, né? Como se eu não enxergar, ou enxergar pior, ou eu não andar, ou eu não me comunicar oralmente, é que fossem determinantes para uma situação de desvantagem social, né? Que é o que a gente chama de modelo médico da deficiência. É conveniente ao capital que eu pense dessa maneira, porque pensando assim, eu vou buscar alguns caminhos, né? Se eu tiver acesso a eles, que também são individuais, mas eu não questiono o status quo. Eu não construo saídas que passem pela reorganização da sociedade, pela redistribuição do cuidado, pelo questionamento do status quo. Então, isso é muito conveniente ao projeto de dominação, né? Essa despolitização das identidades e essa ideia de que é assim porque isso é um dado natural. E acho que o que a gente tenta fazer, ao conseguir ocupar esses espaços, é trazer esse questionamento. E é importante também que, ao fazer isso, né, e ocupando esses espaços... Mariana, desculpa te interromper, Claro. mas para que não é despolitizado, né? Ele é recolocado numa outra politização, a política Sim. da submissão. Porque é uma política, não é sem política. Sem Tá? dúvida. Só lembrando que não tem despolitização, é colocar verdade. outro ideário político, né? E que é o da submissão, aceita-se tudo. Exato, é intencional também, né? E acho que é importante a gente pensar que acessar esses lugares sem questionar isso não tem sido suficiente. Acho que tem dois problemas que os grupos historicamente marginalizados e excluídos têm enfrentado ao acessar espaços de decisão, de poder, de influência e de participação, né? O primeiro é muitas vezes serem os únicos da sala, né? Estarem sozinhos naquela posição e estarem num lugar que a gente pode chamar de representação simbólica, ou seja, está lá a única professora quilombola, está lá a única pessoa trans, está lá a única pessoa negra, a única pessoa com deficiência, a única mulher, né? Outro dia eu estava lá no Ministério da Educação olhando um painel com todos os ministros. A gente, né, olha lá e só vê homens brancos. Não é à toa isso. É uma constatação que a gente faz. E isso diz também de um determinado projeto. Então, essa representação simbólica, como se o acesso de uma pessoa àquele espaço fosse capaz de mover as coisas de lugar, né? Fosse capaz de provocar as transformações necessárias, é algo para a gente questionar. Será que é isso mesmo, né? Será que a representação simbólica dá conta disso? Ou será que a representação simbólica ainda é um sintoma dessa ideia da inclusão, né? Então, eu vou ter um gesto aqui essa pessoa vai ter acesso, essa pessoa vai ocupar esse espaço, mas ela é sozinha, que é muito diferente da gente pensar na representação ou na representatividade substantiva, né? Quando ela é fruto de um projeto, de uma luta coletiva, e aí aquela pessoa não está sozinha. A representação simbólica é essa que faz com que a pessoa seja a única da sala, muitas vezes, e que ela sinta essa solidão de estar acessando um espaço cujas disputas são ainda as disputas ditadas pelos projetos hegemônicos de poder, né? Essa solidão que a pessoa sente, né, ao acessar esse espaço, tem a ver também talvez, né, com a noção, com a consciência de que ela talvez enfrente muitos limites naquilo que
que é possível fazer, né? A gente pode aqui também trazer lá a noção de empoderamento que a Joyce Bert nos ensina, né? Não existe empoderamento individual. Ah, ele chegou, ela é o símbolo, ou ele chegou lá, ele é o símbolo. Não existe. O empoderamento é sempre coletivo, é sempre fruto de um grupo, de uma luta que se coloca coletivamente. Então, acessar um espaço sozinho e ter uma representação simbólica é muito arriscado e talvez seja um dos principais riscos da pauta identitária, porque cria uma falsa ideia de que talvez seja possível transformar alguma coisa, de que talvez seja possível mover as coisas de lugar, quando, na verdade, né, a gente sabe que se não houver um lastro de luta coletiva, um lastro de pauta coletiva e uma representação substantiva, né, mais pessoas ocupando, a gente não vai conseguir levar isso adiante. E aí isso me leva para o segundo ponto, né, dessa história. É óbvio que começar a acessar, e a gente sempre começa por uma pessoa, né, uma pessoa que acessa, abre caminho, puxa outras que podem acessar, mas acessar ou estar incluído não é suficiente para o projeto de mundo que a gente tem em mente, né? Não é suficiente para pensar um mundo justo, um mundo de oportunidades equânimes, um mundo em que as pessoas possam ter direito a uma vida digna. Acessar o que está posto é uma ambição muito pequena, né? Primeiro que o que está posto é desigual, e acessar o que está posto significa fazer parte de uma fileira de privilegiados e não mudar a ordem das coisas e redistribuir poder, redistribuir cuidado, redistribuir acesso. E segundo que se a gente não puder acessar e questionar, acessar e transformar, acessar e fazer com que esses corpos historicamente marginalizados possam informar também esses espaços e, usando aqui a linguagem dos estudos da deficiência, né, possam informar e deformar, né, criar fissuras, alejar, criar fissuras, criar brechas por onde outras ideias, outras concepções possam circular, então também a gente não está de fato levando adiante um processo de transformação. A gente está perpetuando apoiando o nosso projeto na dependência da concessão de um determinado grupo. Então, eu entendo que para a gente conseguir de fato avançar e sair dessa noção da inclusão enquanto uma ação benevolente ou uma concessão quase filantrópica, né, que um determinado grupo concede a outro, a gente precisa, construir representatividade substantiva a partir de pautas que são coletivas, e 2, romper com o status quo, romper com a ordem das coisas, que é a ordem que perpetua e naturaliza a desigualdade, ou seja, provocar transformação para que mais pessoas, e na verdade, não só mais pessoas, todas as pessoas tenham direito, acesso a uma vida digna, né? Até, né, Mariana, porque se você pinça alguns, né, você submete mais uma vez os que não foram pinçados. Exato. Que aí eles não foram pinçados por culpa deles. Eles não mereciam, eles não se esforçaram, eles muito, enfim. O defeito é deles. Por isso eles não foram eleitos a subir um degrauzinho, né? E aí eles descem mais 3 degraus numa escala de não humanos, né? Então, é muito cruel, né? É um ideário muito cruel. Você sempre tem aqueles que servem de exemplo para dizer, olha como todos estão dentro, né? Só não está dentro quem não merece, quem não se esforça, né? É bem o ideário positivista mesmo, e que está muito pesado ainda, né? Sim. Mas eu acho que você coloca uma questão que é fundamental, que os avanços são sempre coletivos. Por isso a importância dos movimentos, né? Não importa quantas pessoas tenham em cada movimento, mas são movimentos que se juntam como faces de um mesmo prisma, que é uma luta só.
É o mesmo avanço que todos queremos, né? O Cauê despatologiza, o Ellen Keller, todos estamos lutando por construir um futuro, um outro mundo possível, onde caibam todas, todos e todos. Né? Exato. Não precisa incluir porque ninguém foi excluído. Né? Exato. Eu acho que o movimento é isso. Eu queria que você falasse, eu sei que você tem uma experiência muito grande, você é uma grande ativista desses movimentos, e que você nos colocasse essas perspectivas e possibilidades. Cida, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui o quanto é esse projeto que vai acomodando interesses que na sua origem são absolutamente divergentes e até antagônicos, né, não tem nos levado para um bom lugar, né? Dito de outro modo, não há conciliação possível com quem na sua origem quer submeter, quer oprimir um determinado grupo por qualquer razão. Não dá para ter conciliação entre agronegócio e indígenas, né? Conciliar o quê? Né? Não é Que possível. conciliação é essa, né? E lá na escola, essa conciliação que tem acontecido ao longo dos anos, eu queria até ouvir você também sobre isso, porque pensando aqui, né, acho que a gente foi fazendo acomodações pensando na universalização do acesso à escola e à classe comum. A gente viveu essa transição desde a Constituição de 88 até os dias atuais em momentos diferentes, mas viveu fazendo concessões e acomodando interesses que são contraditórios, né? Então, hoje, por exemplo, a gente vê como o laudo, por exemplo, que no passado era usado como um critério para exclusão de estudantes com deficiência das escolas, né? O laudo era aquilo que fazia com que aquele estudante não pudesse acessar a escola ou a classe comum. Hoje, dadas essas acomodações do caminho, ele tem sido usado como instrumento de garantia. Né? Como a gente também não conseguiu universalizar a educação e a gente fez concessões, como as escolas operam? Eu garanto a vaga se tiver laudo. E aí a gente tem uma indústria de laudo. Né, para garantir um acesso, para garantir um serviço. E aí opera a educação a partir dessa lógica gerencial de serviços especializados a partir dos laudos. Né? Então, essa é a crítica, né, que eu acho que a gente pode pensar na escola de hoje, né? Como é que, quando a gente acomoda interesses que são antagônicos, que não convergem, a gente não consegue, de fato, avançar. A gente cria novas ferramentas de opressão, né? E no caso específico dos tempos de hoje, com a indústria do laudo, a gente tem uma outra questão que vem junto a reboque. Então, o laudo é o que vai garantir a matrícula, porque na escola pública o laudo garante a matrícula compulsória, né? Então, ele vai garantir a matrícula na escola pública, e aí, ao mesmo tempo, ele leva as pessoas com deficiência ao trabalho, simbolicamente, né? Porque elas estão, em sua grande maioria, esmagadora maioria, excluídas do mercado de trabalho. Mas o laudo vai produzir os nichos de serviços na saúde, na educação e em outros campos que vão movimentar bastante dinheiro, que vão movimentar mercado, que vão garantir o serviço especializado para aquele nicho, para aquele grupo. E aí o mercado já cooptou, né, e já se apoderou dessa lógica e já tratou de endereçar essa concepção de maneira a tirar partido dela. Né? Então, de novo, a gente está falando de questões que são bastante basais para a gente pensar universalização de direitos, e aqui eu estou fazendo um recorte na escola e nas pessoas com deficiência, mas partindo desse pressuposto de que quando a gente tenta fazer concessões, tenta fazer acordos, o mercado se impõe, né? Os interesses econômicos se impõem, e o caminho que se apresenta, que se faz, não necessariamente produz mais acesso, mais cuidado ou combate às desigualdades. Pelo contrário, né? A gente tem visto que isso tem produzido um maquinário de
uma indústria que gera bastante lucro a partir da deficiência, né? Sem que isso se reverta em benefício para as pessoas com deficiência. E isso também vale para outros grupos minorizados. Como é que você pensa isso? Você que publicou a institucionalização invisível lá no final, né, dos anos do século XX, né, na virada do século, e que fazia toda a problematização naquela época, como é que você percebe o cenário de hoje? O que na sua concepção avançou, retrocedeu, e como é que você pensa isso que estou aqui trazendo para a conversa? Você inverteu, né? Jogou. Então, mas eu acho que é isso mesmo, né? É uma indústria. E o que eu percebo, quer dizer, sem dúvida avançamos, mas eu acho que a armadilha e os jogos de poder de que você tanto fala é exatamente que quando a gente avança, né, a gente precisa perceber e dar um drible numa armadilha, porque eles se apropriam das nossas falas, das nossas bandeiras e transformam e subverte, transformam numa outra coisa que não tem nada a ver, né? Então, a gente luta, por exemplo, por uma sala de recursos pedagógicos, né? Quer dizer, e aí isso é transformado em algo que depende não de um laudo pedagógico, um relatório pedagógico, né? Mas de um laudo médico, né? Ou com boa vontade psicológico. Né? Que é o próprio processo de patologização. Você desumaniza, naturaliza a desumanização, submete, ataca os direitos e depois diz que está garantindo direitos, né, colocando uma exigência de laudo. Exato. Então, e se apropriando das bandeiras que avançam, tentando destruir, subverter. Eu acho que aí é que a gente precisa ressubverter e dar o golpe, né, para escapar das armadilhas. Então, por exemplo, dentro da escola, o que eu vejo existe uma sala de recursos especiais pedagógicos, educacionais, tá? Que quem pode se beneficiar dessa sala e desses recursos, quem pode saber quem pode se beneficiar, são os profissionais da educação. A avaliação é pedagógica. E o trabalho que é feito lá deve ser um trabalho pedagógico, como é feito com qualquer criança. Não importa, todo trabalho pedagógico avalia o que já sabe, como aprende, daqui do que já sabe, o que pode aprender, como é que eu trabalho, faço o trabalho pedagógico, avalio de novo, faço o trabalho. Isso é o trabalho pedagógico com qualquer criança, independente de ter ou não algum problema. Agora, esse trabalho pedagógico é uma coisa que eu e a Cecília sempre enfatizamos, ele não pode estar submetido a um laudo médico psicológico. Sim. Porque a educação fala de possibilidades de quebrar limites, de romper limites, de avançar do lúdico, do prazer, do desenvolvimento. O campo da saúde fala de dificuldades, limites, impossibilidades. Então, sempre digo que quando um laudo entra na escola, ele impede o processo de ensino-aprendizagem. Se o Joãozinho entrar na escola e deixar o laudo de fora, os professores vão avaliar o Joãozinho pedagogicamente e trabalhar pedagogicamente o Joãozinho. Se o Joãozinho entrar com um laudo de qualquer coisa, o Joãozinho não vai ser visto o qualquer coisa. O diagnóstico rótulo é o que vai ser visto. E esse diagnóstico rótulo, na verdade, ele não facilita o processo de ensino-aprendizagem, na verdade, ele dificulta. Porque o profissional de educação, não é que ele precisa ser formado para lidar com esse problema de saúde, não é isto. O profissional da educação, ele tem que ser formado para trabalhar pedagogicamente com qualquer criança, acreditando que toda criança é capaz de aprender e que ele é capaz de ensinar qualquer criança, no tempo, no ritmo, do modo dela. Isso é o trabalho pedagógico. Se ele se prende a um laudo, ele não sabe ensinar autismo, ele não sabe ensinar síndrome de Down. Uhum. Mas ele não...
Até porque ninguém ensina síndrome de Down, ninguém ensina autismo. A gente faz um processo de ensino-aprendizagem com uma criança que, entre 1000 outras características, tem síndrome de Down, ou tem autismo, ou tem uma deficiência. Mas isso é uma das características, e não é isso que vai determinar o trabalho pedagógico, né? E eu acho que esse processo de patologização invade a escola e expropria os profissionais da educação da sua competência e dos seus saberes. E é o biopoder avançando a toda, né? É o ideário do biopoder e a indústria do laudo, que é muito dinheiro. São clínicas, laudos, indústria farmacêutica, né? O biopoder não está aí para brincar. E junto com isso, eu fico pensando, né, que a gente vê lá na escola acontecendo você não ensina o autismo, a síndrome de Down, a paralisia cerebral. No entanto, quando o professor acredita que ele precisa dominar o entendimento dessas condições do ponto de vista da saúde, né, haverá certamente um mercado para lhe oferecer um pacote, uma cartilha, um curso, um material, um protocolo de intervenção para fazê-lo crer que só com isso ele vai saber ensinar aquele estudante. Então, reduzir a pessoa... sim, tem a indústria dos protocolos e dos métodos exclusivos, maravilhosos, fantásticos, baseados em evidências. Milagrosos, exato. E aí eu reduzo o estudante àquela condição para eu poder vender o protocolo de intervenção supostamente pedagógico, mas que de pedagógico tem quase nada ou nada, né? Mas movimento, mercado assim, né? Então, reduzo aquela condição, faço o professor crer que ele não saberá ensinar aquele estudante se ele não aprender aquele determinado protocolo, que não tem nada de pedagógico, e também faço os colegas, a comunidade, as famílias acreditarem que sem esse protocolo aquele estudante jamais aprenderá. E aí eu garanto o mercado para vender o meu protocolo, para vender aquilo que vai supostamente ensinar aquele tipo de gente. E como são muitos os tipos de gente, se a gente for levar no rigor, são pelo menos 7 bilhões de tipos de gente, né? Porque nós somos todos inclassificáveis. Então, o mercado não tem fim. Ele está se retroalimentando aí o tempo todo. Cida? Você sumiu? Voltou. Eu sumi, né? Voltei. Eu apertei o botão errado. Mas acho que é bem isso, né? Quer dizer, a gente realmente tem que escapar das armadilhas do mercado, da indústria, né? A gente tem a indústria do autismo, né? E a gente não está negando que existam pessoas com autismo, pelo contrário, o que a gente está dizendo é que as pessoas com autismo estão sendo capturados por uma indústria do autismo que aí prega um método de diagnóstico, um método único, maravilhoso, né? Padrão ouro. Todos eles é padrão ouro. Como se existisse padrão ouro em trabalhos, em tratamento não quantificável, né? Ou então, adoro, baseado em evidências e claramente de autores, por exemplo, no campo da psicologia, que ainda não entenderam o que é uma evidência científica. Evidência não é, na minha experiência, funciona. Isso não é evidência científica, né? É algo bastante distante. Mas hoje tudo é padrão ouro e baseado em evidências. Em áreas em que não cabe essas classificações. Padrão, baseado em evidências, é algo utilizável a partir de meta-análise em tratamentos que podem ser quantificáveis os resultados. Como é que você quantifica um processo terapêutico no campo psi? Melhorou quantos por cento? Como é que você quantifica isso? Como é que você pode, né? Mas isto cria, sim, o chão da mercantilização, né? E do ataque aos outros métodos, a quem questiona os métodos padronizados, né?
um método padronizado em que a Mariazinha não tem lugar, só tem lugar o laudo dela, né? E aí o método é para o laudo dela e não para a Mariazinha. E a Mariazinha, a vida da Mariazinha sai de cena. A Mariazinha sai de cena e fica o diagnóstico, que é um rótulo, né? E não um diagnóstico. E, de novo, não estamos negando que existem crianças com problemas reais, com transtornos reais, que precisam, sim, de acompanhamentos especiais, que têm necessidades especiais. Não estamos negando, pelo contrário, estamos defendendo o direito dela e a garantia de direito delas. O que a gente está discutindo é, elas têm sido capturadas, ou pelo menos têm sido alvo dessas indústrias, né? A indústria farmacêutica, que cada dia lança um produto novo na gôndola do mercado, né? A Academia Americana de Psiquiatria, que também a cada dia lança um transtorno novo na gôndola do mercado, que vai aumentando o número de transtornos, né? É o único campo da medicina que aumenta o número de entidades nosológicas de ano para ano. Os outros não. Será que os outros é que são tão atrasados que não conseguem descobrir coisas novas? Ou será que a Academia Americana de Psiquiatria está um pouquinho delirante, inventando, ou está submetida ao mercado, né? Parece que está submetida ao mercado. Pelo menos os levantamentos feitos por autores independentes mostram que os membros dos comitês por exemplo, do DSM, né? 90% deles, na média, 80%, 85% deles têm conflitos de interesse seríssimos com a indústria farmacêutica. Em alguns campos, por exemplo, de transtornos mentais, é 100%. Em crianças, é 100%. Quer dizer, como é que alguém que tem o seu compromisso é com a indústria, porque não dá para servir a dois senhores, né? Eu não posso servir a indústria farmacêutica e a criança que eu estou atendendo. Ou é um ou é outro. Né? Então, não basta declarar conflito de interesses. Eu acho que a gente tem que exigir que os profissionais não tenham conflito de interesses e o seu compromisso seja exclusivamente com as pessoas que eles estão cuidando. Mas isso não é o que acontece. Então, como é que alguém que está comprometido com a indústria farmacêutica pode estabelecer critérios para o diagnóstico de uma nova entidade nosológica que foi lançada no mercado? Não dá. E é essa a situação. Por isso que é uma indústria, sim, da patologização e da mercantilização da vida. E aí, isso vai reforçando com a judicialização, e aí a gente vai aumentando cada vez mais os excluídos que precisam de substâncias psicoativas, métodos diagnósticos, métodos pretensamente terapêuticos, etc., 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 para aqueles que os nossos critérios diagnósticos excluíram e segregaram. E a gente precisa dessa indústria para incluir o que a mesma indústria excluiu. E aí fecha a roda do dinheiro. Segue o dinheiro que chega lá. Resolver o problema que ela mesmo cria, né? Como tem aquela frase bem famosa do Paulo Freire, né? Que ele diz que não basta saber ler que Eva viu a uva, né? É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. E eu acho que a gente pode fazer um paralelo aqui no tema que a gente está discutindo hoje, né? Aqui pensando de novo no recorte das pessoas com deficiência, será que basta a gente saber as categorias de classificação do que é uma pessoa autista nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, do que é uma pessoa com paralisia cerebral? Ou será que essas perguntas sobre quem define o que é normal e o que é desvio, quem define o que é alto nível de suporte ou baixo, quem define quais são os padrões de desenvolvimento, qual a posição social que essas pessoas ocupam, né? E quem trabalha para produzir os protocolos de intervenção ou as estratégias de normalização e quem está lucrando com esse trabalho, né? Essas são perguntas que eu entendo que nos interessam e que são
são alvo de investigação científica. Isso também é ciência, né, Cida? Acho que a gente está precisando dizer o óbvio aqui, né? Porque a ciência surge de perguntas, dúvidas e questionamentos. Exato. Né? Se a gente aceita tudo tranquilamente, a gente não está produzindo ciência. Não, a gente está assentado num dogma, provavelmente, né? Então, estou dizendo isso porque no cenário atual, as pessoas que defendem as práticas baseadas em evidência, né, principalmente no campo do autismo, têm... Desculpa, Mariana. Práticas supostamente baseadas em algo que eles chamam de evidências, porque não é evidência, não é baseado em evidência, não é nada disso. Isso é um rótulo, é puro marketing, é mercado. Né? Baseado em evidências é outra coisa, não tem nada a ver com isso. Então, eles costumam reivindicar para si o status de ciência, né? E as pessoas que questionam ou que fazem essas perguntas, que politizam, que trazem, que visibilizam as relações de poder que estão em torno também dessas produções, são chamadas de negacionistas, de pessoas que são contra a ciência, como se ciência fosse a ciência única, né? E essa inquestionável. E isso é a própria antítese do que é a ciência, né? A ciência é justamente aberta ao escrutínio, aberta ao questionamento, e se produz ciência também fazendo, também e principalmente fazendo essas perguntas. O que me parece que está sendo feito como defesa dessa maneira, né, de forma a encerrar o debate, como se apenas aquilo fosse ciência, fosse padrão ouro, aquilo para mim se parece muito mais com dogma, né, com defesa religiosa, apaixonada, não com ciência. Né? Então, tô aqui chamando Paulo Freire mesmo para nos ajudar, porque essas perguntas em torno do que é incluir, excluir, o que é normal e o que é desvio, o que é padrão de desenvolvimento, o que é aceitável e o que é passível de modificação, né? O que é aceito e o que é repulsa, né? Essas são perguntas que nos interessam muito, sobretudo a nós que trabalhamos pela ampliação e consolidação dos direitos dos grupos historicamente minorizados, marginalizados. São essas as perguntas que nos interessam, porque essas são perguntas alargadoras de mundo, né? Alargadoras de perspectivas de mundo, alargadoras de possibilidade de convivência, alargadoras do exercício da alteridade. Essas são as perguntas que nos interessam. As demais, na minha forma de entender, no meu modo de compreender o mundo, né, elas são lentes que ajudam a gente a manter o status quo e manter as fileiras dos privilegiados. Mariana, eu estava tão emocionada em estar conversando com você que eu esqueci de me apresentar. Veja bem. Logo no começo, eu costumo dizer, pois é. Então, eu vou agora dizer que eu sou Maria Aparecida Afonso Moisés, e sou pediatra, professora titular de pediatria da Unicamp, militante do Despatologiza, e eu quero, acho que eu e a Mariana queremos convidar todos que estão nos escutando a engrossarem esse movimento e essa luta. Isso. Por um futuro onde caibam todos, todas e todes, né? Por um mundo onde as diferenças sejam acolhidas, respeitadas, valorizadas e onde não haja desigualdades. A nossa luta é contra a desigualdade e para incluir os que já foram excluídos, mas é uma luta contra a exclusão e pela inclusão de fato, né? E a gente convida todos para nos unirem de diferentes modos possíveis, né? Seja pelo CAU, pelo Ellen Keller, pelo Despatologiza, por outros movimentos, vamos nos somando e construindo, né, esse outro mundo para todos, onde não seja mais necessário incluir, mas para isso a gente precisa combater e eliminar a exclusão e a desigualdade. Utopia é assim, mas sem utopia a gente não vive. Mas a gente vai criticando, vai combatendo a desigualdade e a exclusão e vai fazendo tudo aquilo que é necessário hoje
e que é possível para incluir os que ainda estão excluídos. Mariana, você tem todo espaço para... Eu só precisava me apresentar e convidar todo mundo para esse movimento, para essa luta, mas estamos aqui te ouvindo e agradecendo e maravilhada com a tua fala. Eu que agradeço demais a sua fala, a sua luta, né, e a sua posição, que vem já de bastante tempo, elas são alimento aqui para mim também, né, para minha luta, para o que a gente vem construindo coletivamente, a gente está sempre convergindo nas lutas. E eu achei bom que você trouxe a utopia, né, porque a gente não está falando aqui de uma utopia que é algo irrealizável, né? A gente está falando da utopia enquanto a mola que nos mantém em movimento, né? O Galeano também já nos ensinava isso, a utopia está no horizonte. Eu caminho 2 passos, ela avança 2 passos. Eu dou mais um passo, ela se distancia mais um. Então, para que serve a utopia? Serve para isso, ele diz, né? Para não deixar de caminhar. E aqui, com a licença poética dele, né, e de novo fazendo referência aos meus colegas do campo da deficiência, para não deixar de caminhar, não deixar de bater a bengala, não deixar de rodar as rodas da cadeira, não deixar de empurrar o andador, não deixar de caminhar com as mãos, do jeito que for, né, não deixar de me mover em direção àquilo que seja uma sociedade justa, equânime e que garanta a vida digna para todas as pessoas, sem qualquer estratégia de hierarquização, de subalternidade ou opressão de qualquer grupo. Então, que a gente possa mesmo ter mais vozes, mais mãos, mais peso, mais braços, mais pessoas nessa luta, né, que ela é, na verdade, de todos nós. De fato, ela na verdade, são pouquíssimas as pessoas a quem esse tema e essa luta talvez não interesse, né, porque são justamente as pessoas que estão se beneficiando do privilégio de manter esses grupos excluídos. A nós não, a nós interessa subverter essa ordem e poder celebrar em algum momento aí ao longo do caminho. E construir um mundo onde, de fato, haja direitos e garantia de direitos. Que hoje a gente vive num mundo que se constitui por privilégios e carências. Porque se eu tenho acesso e a Mariazinha não tem, eu não tenho direito, eu tenho privilégio. E a Mariazinha tem carência, né? E a gente quer que todos sejam valorizados e todos tenham acesso, né? Que é o mínimo que a gente quer. Né? O resto a gente pode conversar, mas esse não tem possibilidade de conciliação. Esse é a utopia e é para isso que a gente está aqui, fazendo barulho e não deixando dormir, né? A gente sonha e se eles querem impedir os nossos sonhos, a gente não deixa eles dormirem. E a gente segue lutando e avançando, porque, sem dúvida, temos que reconhecer e dizer fortemente que as discussões e as práticas e a vida das pessoas com deficiência tem avançado. A gente tem conseguido conquistas muito pelo movimento das pessoas com deficiência. Sim. Elas é que lutaram e conquistaram, né? A gente tem que reconhecer isso. A academia corre atrás, sempre, né? E as políticas também correm atrás dos movimentos das pessoas interessadas. Mas elas se vêm conquistando, têm conquistado e continuam conquistando. A gente tem que reconhecer que tem avanços, mas tem que perceber que existem tentativas de colocar armadilhas e cascas de banana no caminho, se apropriando das nossas bandeiras, das nossas palavras, né? E subvertendo. Mas a gente escapa e a gente faz a subversão neles. Né? A gente subverte a hierarquia. Mariana, obrigada. Em meu nome do Despatologias, agradeço muito a sua generosidade de estar aqui e nos colocamos à disposição sua, do Coletivo Ellen Keller, do Instituto Cowie, e de você agora como conselheira, para sempre que você quiser estar participando aqui, conversando com a gente.
Muito obrigada, Cida. Eu que agradeço e, de fato, contamos muito com você e com todo o grupo do Despatologiza para a gente seguir avançando na conquista de direitos. Obrigada pela honra da conversa aqui hoje. Eu que agradeço, Mariana, obrigada. E voltaremos a conversar rápido, muito em breve. Sim.